Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 12 ao 14. Atos, capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveiras, ou Olival, conforme a minha Bíblia, que dista ou tem uma distância da cidade, daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração de maneira especial. Que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que necessariamente precisamos, Senhor. Abençoe a nossa reunião. Seja conosco em tudo. E que a palavra do Senhor seja um refrigério em nossos corações nessa noite. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém? Bom, conforme o Diego disse na semana retrasada, esse primeiro capítulo é meio que uma despedida do Evangelho de Lucas. Não é isso, Diego? Então nós estamos despedindo ainda do Evangelho de Lucas. E é interessante que a gente fala Evangelho de Atos, né? A gente vai falar de Atos, fala Evangelho de Lucas. De repente parece uma faixa ali, né? Evangelho de Lucas. Que é que a gente está ainda desintoxicando ou estamos ainda despedindo do Evangelho de Lucas, que afinal de contas nós trabalhamos ele aqui quase 3 anos. Então pode ser que da capítulo 3 a gente consiga entender, compreender e botar na cabeça que nós estamos em Atos definitivamente. Mas esse primeiro capítulo sim é uma despedida, uma introdução, despedindo do Evangelho de Lucas para a entrada de Atos dos Apóstolos, que seria a passagem, né, que a gente aprendeu, que é a passagem dos Evangelhos, né, que seria uma dobradiça, que meio que é uma dobradiça para a gente entrar posteriormente nas cartas paulinas. Mas, na verdade, é uma transição, né? Se a gente pegar o Evangelho de Lucas, entrando em Atos dos Apóstolos, é uma transição do judaísmo para o cristianismo, o judaísmo para a graça, da lei para a graça, é também uma passagem. E aí nós vimos, né, na semana retrasada, sobre a despedida de Jesus, só para a gente situar onde nós estamos. Os discípulos estão reunidos, ouvindo as últimas instruções de Jesus. Jesus vai instruí-los a ir para Jerusalém, se reunir em Jerusalém. Jesus vai dizer para eles que eles serão testemunhas dele. Aonde que eles serão testemunhas? Em Jerusalém. Onde mais? Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O certo é que eles seriam testemunha no mundo. É isso que Jesus estava querendo dizer. Vocês vão ser minhas testemunhas no mundo. Mas vocês vão para Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Não se ausentem de Jerusalém. Porque é lá que vocês receberão o Espírito Santo. E ele vai capacitar vocês para que vocês se tornem testemunhas. Aonde? No mundo. E vai começar aqui, em Jerusalém. Interessante que começar em Jerusalém é perigoso, porque Jerusalém é a terra onde Jesus foi morto. Jerusalém é a terra da perseguição. Jerusalém é onde as pessoas, onde os discípulos são conhecidos, onde eles viveram boa parte da vida deles. Então eles estão entre familiares, entre pessoas conhecidas e, claro, numa terra que perseguiu Jesus e que matou Jesus. E eles vão ter que ficar ali em Jerusalém. Então Jesus vai dando as últimas instruções para ele e ao mesmo tempo vai despedindo. Despedindo a tal ponto de que a nuvem, né, o pobre, eles ficam, né, vidrados na nuvem, tipo, será que ele vai voltar? Né? Será que ele vai mesmo? Né? Será que não é uma pegadinha? Definitivamente ele vai embora mesmo. A ponto de chegar 2 anjos ao redor e falar, ele foi embora. Então vão cumprir, né, o que ele... Vão para Jerusalém, conforme ele havia dito. Ele vai dar instruções para eles, da mesma forma que ele haveria de voltar. E aí eles vão voltar para Jerusalém, versículo 12.
no monte chamado das Oliveiras. E aí, o texto vai dizer que do Monte das Oliveiras até a cidade propriamente dita de Jerusalém, tem uma distância de jornada de um sábado. Está assim na sua Bíblia? Como é que está aí na sua Bíblia? Na minha, é mais distância de um sábado. Talvez na linguagem de hoje tenha uma outra, né, uma NVI, não sei. Mas a distância de um sábado, o que significa isso? Significa dizer que, por exemplo, no sábado, o que a gente faz no sábado? Você sendo judeu, o que você faz no sábado? Não faz nada, né? Não escova os dentes, não passa água na cara, não aperta. Se você for lá, por exemplo, em Tel Aviv, no dia de sábado, os elevadores no dia de sábado são viva voz. Chega perto do elevador, abre a porta, ele abre. Entra dentro do elevador, andar 2, ele vai para o andar 2. Porque no dia de sábado não aperta nem o dedo no elevador. Porque dia de sábado não se faz nada. Então, de sábado não se anda muito, certo? Então, quando o texto vai dizer assim, uma jornada de um sábado, e aí não é Bíblia, é tradição. Aí entra aquela tradição que Jesus vai condenar, quando ele vai bater duro com os religiosos, vai dizer assim, vocês cumprem mais as tradições do que a própria palavra. Jesus vai ser duro com eles, mas a tradição religiosa, né? Porque a lei era pouco, a verdade era essa, a lei era pouco, então eles criaram uma tradição paralela para poder interpretar a própria lei. Então eles interpretavam e diziam o seguinte, que durante o sábado, uma pessoa não poderia andar mais de 1 quilômetro. Se ele andasse 1 quilômetro e 100 metros, quebrou o sábado. Pronto. Tragédia. Ele não pode quebrar o sábado. E no sábado, então, era permitido andar 1000 metros. Mais do que isso, não podia ser. Então, jornada de um sábado equivale a 1 quilômetro. Então, da distância do Monte das Oliveiras até a cidade propriamente dita, equivalia a uma jornada de um sábado, ou seja, equivalia a 1000 metros. Ou 1 quilômetro. Certo? Aí eles vão reunir no cenáculo. Texto, versículo 13, fala que eles subiram para o cenáculo. Provavelmente esse é o mesmo cenáculo em que os discípulos e Jesus celebraram uma ceia. Lembra dessa passagem? A cidade estava cheia, não tinha espaço. E aí acharam um cenáculo. Um salão onde os discípulos, Jesus e os seus discípulos, celebraram a última Páscoa. Lembra desse texto? E aí inaugurando, é claro, evidentemente, a ceia do Senhor. E aí eles, ao sair do Monte das Oliveiras, andaram 1000 metros, chegaram nesse cenáculo e lá eles estabeleceram. E ficaram ali no aguardo daquilo que Jesus havia dito para eles quando estava presente. Ficar em Jerusalém. Eles vão ficar aqui nesse cenáculo. Parece que esse cenáculo é o lugar mais seguro para se estar em Jerusalém. Vão reunir, a priori, os 11 discípulos, ou os 11 apóstolos, mais quem está lá? Algumas mulheres, né? Aqui não diz quais eram, mas algumas mulheres, e vai dizer o nome de uma delas. O nome de uma delas é a mãe de Jesus. E é interessante que essa é a última vez que a gente vai ver o nome da mãe de Jesus. É a última vez. Daqui para frente não se fala mais Maria. Até que falava-se Maria, daqui para trás, para frente não se vai nem mencionar o nome dela, nem nas cartas paulinas, nem nas cartas universais, não. A última vez que vai citar o nome dela aqui, a mãe de Jesus. E interessante, com ele tem os irmãos dele. Só que a gente percebe, né, a gente estudou isso no Evangelho de Lucas, é que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Lembra dessas passagens? Jesus mesmo foi se manifestar na festa de casamento, foi duramente criticado pelos seus irmãos. Seus irmãos não o seguiam, não acreditavam nele, mas eles estão aqui. Então isso significa dizer que eles passaram a acreditar. Eles tiveram que dar a maior palmatória e não, ele de fato é o Cristo. E eles vão de fato acreditar em Jesus. Eles vão fazer parte dessa igreja de Jerusalém. Eles vão fazer parte da liderança dessa igreja em Jerusalém. Alguns deles que a gente vai ver mais para frente. Então esse é um contexto só para a gente situar, para a gente pensar alguma coisa. E se eu pudesse resumir essa passagem em 3 palavras, eu resumiria assim, dessa forma: obediência, segunda palavra, reunião, e a terceira palavra, oração. Então vamos resumir isso aqui? Foi embora na sua casa, fala, não aprendi nada. Então grave pelo menos essas 3 palavras: obediência, reunião e oração. Esses versículos, 3 versículos, vai falar para mim nessa noite sobre obediência, sobre reunião, sobre oração. E isso é interessante, porque
o jeito desse povo obedecer, o jeito desse povo reunir e o jeito desse povo orar vai se tornar parâmetro, ou seja, vai se tornar exemplo para todas as demais igrejas. A igreja hoje do Brasil, ela tem como parâmetro essa igreja. A igreja, né, contemporânea, ou pelo menos deveria ter esse princípio, deveria pelo menos ter isso em mente, de que nós temos uma igreja que é modelo, não no sentido literal. Nós não podemos pegar a igreja primitiva no sentido literal e trazer para os nossos dias. São contextos diferentes, bem diferentes. Mas é interessante a gente observar que existe uma essência, e essa essência que precisa ser considerada. Essa essência que precisa ser vista e observada. Então tudo que a gente vê daqui para frente, com relação a Atos dos Apóstolos, com referência a essa primeira igreja que ora nasce através desses apóstolos, desses irmãos, desses 120 ou dos 500, no qual o próprio apóstolo Paulo vai dizer que estavam reunidos em torno de Jesus, que ora vai nascendo aqui, desses irmãos aqui, a essência do jeito desses irmãos reunirem, do jeito deles orarem, do jeito deles obedecerem, do jeito deles seguirem a Jesus, vai passar a ser quê? É uma referência para todos nós. Quando a gente vai falar, e é interessante que muitas das vezes, quando nós vamos referir ao passado como exemplo, muitos de nós, denominacionalmente falando, a gente fala assim, ó, a gente precisa recorrer aos pais da igreja, porque os pais da igreja nos ensinaram assim. Só que denominacionalmente, quando a gente usa essa expressão, a gente não está referindo à igreja de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, quando as pessoas da Assembleia de Deus, eu vou dizer de onde eu vim, vão dizer assim, nós temos que recorrer aos nossos pais. E os nossos pais, ou os pais da Assembleia de Deus, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não. É Daniel Berg, Gui e Navring. Olha que coisa. Esses são os pais da igreja da Assembleia de Deus. E é assim que muitas vezes a gente se refere. Vamos ter que voltar a esses pais. Só que a gente tem que voltar mais ainda. Porque mesmo esses dois que são pais da Assembleia de Deus, beberiam outra fonte. E essa fonte precisa ser o quê? A Atos dos Apóstolos. A igreja modelo, referência. Na sua essência tem que ser essa igreja. Nós não podemos recorrer aos pais do avivamento vivo. Os pais da igreja. Os pais da igreja estão. Amém? Então nós vamos falar sobre o que mesmo? Sobre, primeiro ponto, obediência. Segundo ponto, reunião. Terceiro ponto. Então pronto, vamos embora. Já aprenderam. Vamos pensar alguma coisinha. Primeiro ponto, sobre obediência. O que me chama a atenção nesse texto é que nos versículos anteriores, Jesus vai dizer o seguinte para eles, ó, ficai em Jerusalém. Pronto. Ficai em Jerusalém. Vocês vão ficar reunidos em Jerusalém. Para quê? Para esperar a promessa. E qual é a promessa? O Espírito Santo. E o Espírito Santo virá. Para quê? Para capacitar essa igreja. Para quê? Para que ela se torne testemunha. E aí Jesus vai embora. Vai ou não vai? Só que eles vão obedecer assim. E é isso que me chama a atenção. É que mesmo Jesus indo embora, esses irmãos têm maturidade o suficiente para continuar obedecendo. E é justamente o que eles vão fazer. Jesus vai dizer para eles, voltem para Jerusalém e não saiam de lá. O que eles vão fazer? Imediatamente. Eles vão voltar para Jerusalém. Vão permanecer no cenáculo reunidos, conforme Jesus havia dito. Mas alguém poderia questionar. Chegar para dar um toque no outro e falar assim, meu, o cara foi embora, meu. Jesus foi embora. Sumiu. E o que eu tenho que obedecer agora? Para que eu tenho que obedecer? Para que eu tenho que segui-lo? Ele foi embora. Então alguém poderia questionar e dizer assim, ó, vamos embora. Afinal de contas, ele nem está aqui mais presente, ele foi embora. Ele disse que ele vai vir outro no lugar dele. Então, fique em paz. Cada um segue o seu rumo, segue a sua vida, está tudo certo. Mas não. É que mesmo na ausência, né, corporalmente falando, de Jesus, eles estão dispostos a obedecer. Isso tem todo o significado nas nossas vidas. Porque nós somos tendenciosos a desobedecer quando nós estamos só. Ou quando não tem ninguém olhando. Só que assim, é interessante na nossa vida cristã, e aí a gente aprende um monte de coisa, e aí a gente vai olhar para a Bíblia e entra em confronto, aquilo que a gente aprendeu com aquilo que está na palavra, e aí a gente vira um monte de coisa, né? E ouve um monte de frases prontas e que confronta com o que está só, por exemplo. Por exemplo, se nós olharmos para o contexto, né, contemporâneo da igreja atual, a gente vai perceber algumas coisas interessantes. Frases, por exemplo, que vai trazer um ensinamento, entre aspas, para cada um de nós,
de que existe momentos na nossa vida que nós estamos sozinhos, definitivamente. Ou existe lugares que Deus está, outro que não. Por exemplo, frases como você adentra um local como esse e um pastor, né, vai pegar o microfone desse e falar assim, ó, você chegou aqui, mas Jesus chegou primeiro. O que denota isso? Qual o pensamento? Qual é o ensinamento que a gente aprende disso? É que existe lugar que Deus está e o outro não. Se Jesus estava aqui para me receber, então significa que ele não estava lá comigo lá em casa. Eu vim atrás dele. Mais ou menos assim. Então, existe ambiente dos quais Deus está presente e existe ambiente dos quais Deus não está presente. Pelo menos no ensinamento, né, das frases prontas que a gente ouve por aí espalhadas pelas igrejas afora. Mas quando a gente vai para a Bíblia, ou por exemplo, não, antes de entrar na Bíblia, outras frases como por exemplo, você precisa buscar a presença de Deus. Irmãos, glorifica aí porque Deus quer se manifestar. Coisas do tipo, como se, né, ele ainda não chegou, está chegando, mas vai chegar. Coisas do tipo. Mas aí quando a gente vai para a Bíblia, e a gente, por exemplo, pega um salmo, aí eu vou apelar, né? Aí eu vou lá para o Salmo 139, que é o Antigo Testamento. Porque alguém pode falar assim, ah, mas você só fica no Novo Testamento, porque o Novo Testamento dá base e o Antigo Testamento. Vou lá para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento já dizia, no Antigo Testamento, Salmo 139. O salmista desesperado, querendo fugir de Deus. Ele dizia assim, ó, para onde fugirei do teu espírito? Aí ele vai dizer, ó, se eu for para lá, o Senhor vai estar, se eu for para baixo, o Senhor vai estar, para a direita, esquerda, atrás, em frente. Não tem como fugir desse homem. Para onde fugirei do teu espírito? Então a gente vai, só nesse texto, nem olhar outros, né? Novo Testamento, que aí é apelar demais. Mas se a gente olhar para a Bíblia no sentido de que Deus está ou não presente, o mais difícil não é entrar na presença de Deus. Não é difícil entrar na presença, é impossível fugir dela. Se a gente olhar para a Bíblia, é mais difícil, ou é impossível sairmos da presença de Deus. Enquanto nós somos o tempo todo incentivados a entrar na presença de Deus, a Bíblia vai dizer para nós, não é difícil entrar na presença de Deus, é impossível sair dela. Você quer ficar só? Você quer ficar longe de Deus? Esquece. Isso vai mostrar para a nossa realidade que nós nunca estaremos sós. Mas vamos pensar no entre aspas, de que há momentos dos quais Deus está presente, há outros momentos dos quais Deus não está tão presente assim. Por exemplo, um ambiente como esse. Esse é um ambiente propício de obediência. Sim ou não? Propício. Aqui a gente obedece, é uma beleza. Diante de algumas pessoas, por exemplo, a gente tem a tendência de obedecer diante do pastor. O pastor está presente, ó, não pisa na bola. Então a gente tem essa tendência. Ou o marido diante da esposa. Ó, opa, a patroa está do lado, cuidado. Você quer conhecer um camarada no trabalho? Aí você encontrar ele e a esposa dele. Você vai conhecer ele. Então, se aquele cara que você encontrar junto com a esposa dele não é o mesmo do trabalho, você vai pensar, puxa vida, deu merda aí. Se lá no trabalho ele é todo soltinho e tal, não sei o quê, diante da esposa ele chega todo serão, aí deu merda aí. É outro cara. Então é melhor nem mexer com esse camarada. Deixa ele quietinho, senão você vai arrumar problema pra ele. Agora, se não, se ele for o mesmo, beleza. Aí dá, pode brincar, pode zoar ele também, igual você zoa lá no trabalho. Então, isso vice-versa. A mulher também, ó, o marido tá olhando, tá de olho e tal, beleza. Então a gente tem essa tendência de obedecer, de escolher alguns ambientes dos quais a gente obedece e ambientes dos quais a gente não obedece. Só que a gente vai olhar para esses irmãos aqui, a gente vai perceber que há uma maturidade. Desde o início já há uma maturidade e uma predisposição desses irmãos aqui em obedecer Jesus, mesmo ele não estando presente. E aí você vai se conhecer. A gente viu algumas regras para conhecer o outro. Mas como a gente se conhece? Como descobrir se de fato e verdadeiramente eu tenho maturidade? Quando você estiver sozinho. Você quer se perceber quem é você? Você quer se conhecer? Esteja só. Longe do pastor, longe da comunidade, longe da mulher ou do marido. Você esteja só. Só você. E esquece que Deus está ali. Porque definitivamente Deus vai estar ali e saiba você. Ele vai estar ali o tempo todo. Mas
Finja que ele lá não esteja. Às vezes a gente finge assim. E aí a gente vai ver se a gente tem maturidade ou não para obedecer a Deus, mesmo supostamente diante da sua ausência. Então é isso que a gente tem que aprender com esses camaradas. De ter consciência e maturidade o suficiente para poder obedecer a Deus em todo e qualquer ambiente, em toda e qualquer situação. E às vezes, numa situação onde nós estamos sós, somos tendenciosos a cometer o erro, a fazer coisas erradas, a pensar em coisas erradas, justamente porque nós pensamos, mulher não está aqui, pastor não está aqui, a igreja não está aqui, não tem ninguém aqui, agora eu estou livre. Então a gente tem essa maturidade. É o primeiro ponto para a gente pensar. De poder obedecer a Deus em toda e qualquer situação e de obter maturidade. Uma maturidade o suficiente para ser quem você é o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Amém? Sabe o segundo ponto que eu quero pensar com vocês? É a reunião desses irmãos. O jeito que eles reúnem. E é isso que é interessante, eles vão entrar no cenáculo e vão ficar reunidos. Só que é interessante que essa reunião não é por acaso. Ela não aconteceu do nada. Eles não encontraram de alegre, né? Na esquina, um com o outro. Vamos reunir aqui e tal. Não, tem um propósito. E esse propósito vai ser definido por quem? Por Jesus lá atrás. Jesus vai dizer para eles, eu quero vocês reunidos. Em outras palavras. Lá nos versículos anteriores. Eu quero vocês reunidos aonde? Em Jerusalém. Só que o que vai manter eles reunidos? A proposta de Jesus. E qual é a proposta de Jesus? Qual é a proposta que vai unir essas pessoas para estarem juntas? Qual é a proposta? A proposta é o Evangelho. É isso que vai ficar nítido aqui nos versículos anteriores. Porque Jesus vai dizer para eles assim, ficai em Jerusalém. Porque vocês, através do Espírito Santo, se tornarão o quê? Testemunhas. E testemunhas do quê? Do Evangelho. Vocês serão testemunhas aonde? No mundo. Aonde quer que vocês estiverem. Então a proposta de Jesus para a reunião dos irmãos aqui é uma proposta que está intimamente ligada ao Evangelho. Se alguém perguntasse o que une esses irmãos, o que fazem deles ficarem 10 dias num ambiente juntos, olhando um para a cara do outro, sem saber o que vai acontecer, senão o Evangelho. O Evangelho vai ser a liga que vai unir esses irmãos durante esse período, durante outros períodos e durante o período da igreja até o nosso. Por que isso me chama a atenção? Me chama a atenção é que o motivo que leva esses irmãos a se reunirem é o Evangelho. É a proposta do reino de Deus. É a intenção e o desejo de se tornarem testemunhas. E testemunha do quê? Do Evangelho e do reino de Deus. Só que aí quando eu olho para a nossa realidade, eu entro em desespero. Aliás, a gente precisava desesperar mesmo. Entrar em desespero. Porque nem sempre essa é a nossa proposta. Será que a proposta da nossa reunião, de nós nos reunirmos, é definitivamente o Evangelho? Vamos ser sinceros. Será que a proposta da nossa reunião, de todas as vezes que nos reunimos, a proposta é o reino de Deus? A proposta é nos tornarmos testemunhas, para testemunharmos o Senhor onde quer que nós estivermos, e nos tornarmos testemunhas vivas desse Evangelho, que não pode morrer. Porque se você chegasse em Pedro e João, que estavam aqui reunidos, e perguntasse para eles, por que vocês estão aqui? Talvez lá no 5º dia, vocês estão aqui há 5 dias, nem toma banho, esse povo não toma banho. Vocês estão comendo aí de vez em quando, pão com mortadela de vez em quando, mas vocês estão reunidos aí o tempo todo. O que faz vocês estarem reunidos? Provavelmente um deles iria responder para você, é por causa do amor de Deus, mas por causa do Evangelho. Pedro, João e outros discípulos diriam para você, o Evangelho não pode morrer com a gente. É por isso que nós estamos reunidos. Esse negócio chamado Evangelho, de reino de Deus, não pode morrer aqui.
E nós estamos reunidos aqui porque Jesus disse que isso não vai morrer aqui. E que se isso não vai morrer aqui, isso vai propagar para o mundo afora. É por isso que nós estamos reunidos aqui, insistindo que o evangelho não possa morrer com essas pessoas que aqui estão. É interessante a gente pensar, é muito interessante. Porque isso vai confrontar o nosso jeito de reunir. Aí eu digo, a igreja primitiva, essa igreja, na sua essência, ela é parâmetro, ela é exemplo para cada um, para a igreja da atualidade. E às vezes as pessoas, se você fizer uma pergunta para muitos de nós, por que você está aqui? Eu acho que muitos teriam dificuldade de responder. Por que você está aqui? Aliás, se nós temos dificuldade de responder essa pergunta, já vai soar definitivamente a nossa superficialidade de reunir, por exemplo. E aí a gente vai perguntar para por exemplo, por que você está aqui? E se o cara gaguejar, aí pronto. É porque ele está aqui. Por exemplo, tem gente que está aqui porque não tem para onde ir. A verdade é essa. Conheço um monte de gente que reúne nas igrejas que não tem para onde ir. Achou um lugar para ir. Tem gente que não gosta de shopping, não gosta de cinema, não gosta dessas coisas. Fala, achei um lugar para me ir. Tem gente que é piolho de igreja. Já viu falar piolho de igreja? Não pode vir uma igreja, tá passando num ponto aqui para ir para cá. A igreja está aberta, já entra aqui. Ó. Ele nem vai para casa, ele entra aqui. Primeiro aqui, depois ele passa na padaria e vai para cá. Mas primeiro ele entra aqui. Ele é piolho de igreja. Ele é um camarada que é viciado nesse negócio. E gosta tanto desse negócio aqui, que aí, bom, não tem para onde ir mesmo, então eu vou ficar por aqui. Tem gente que vem para um ambiente como esse, por exemplo, e se reúne alguns irmãos para melhorar a semana. Ter uma semana mais abençoada. É tipo pé de coelho. Vamos falar de pé de coelho. Ferradura, bota na porta. É mais ou menos uma muleta. Tem muita gente que se reúne assim. Eu já vi gente falando assim para mim, cara, eu não fui domingo, minha vida essa semana foi atrapalhada. Cara, deu tudo errado, meu. Levantei de manhã, coloquei o sapato direito no pé esquerdo. Fui pegar o carro, furou o pneu. Fui trocar o step furado. E o cara começa a contar a vida dele durante a semana, realmente foi uma tragédia. Mas isso acontece, né? Furar pneu, step furado. O cara não calibrar o step de vez em quando, meu, vai estar murcho uma hora ou outra. Isso acontece, aqui e acolá. E as pessoas falam assim, porque eu não fui domingo. Ou seja, eu não fui lá, né, fazer a minha prece. Tipo, vira meio que uma muleta. Isso aqui. Outros vêm para o ambiente com uma muleta porque tem medo de ir para o inferno. Fala, se eu não estiver ali, Jesus voltar, eu estou frito, eu vou queimar no inferno a vida inteira, então eu vou para lá. Mas dificilmente nós vamos responder, eu estou ali por causa do evangelho. É triste. Por que você está ali? Porque eu quero me tornar uma testemunha viva desse negócio chamado evangelho. Do reino de Deus. E isso é interessante a gente pensar, irmão, de estar refletido, estar consciente no nosso coração. De que todas as vezes que nos reunimos, o propósito é que a proposta desse dia seja me tornar sempre uma testemunha do evangelho. Porque esse negócio de evangelho não pode morrer com a gente. O problema é que cada um tem uma proposta. Não é assim? Eu tenho uma proposta para mim, você tem uma proposta para você, o outro tem uma proposta para outro. E a gente reúne com várias propostas. E se a proposta não é o evangelho, nós não podemos chamar de reunião, é um ajuntamento. O povo está junto, mas não está reunido. Porque só reúne quem tem uma proposta, e uma proposta verdadeira, que vem do Senhor. Esses camaradas, Pedro não está debaixo da sua proposta. Tiago não está debaixo da sua proposta. Bartolomeu não tem uma proposta própria, é a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus é que eles estejam reunidos. E a proposta de Jesus é o evangelho. E esse evangelho vai fazer com que eles estejam reunidos. Então, irmão, mais do que a minha proposta, mais do que os meus propósitos, mais do que os meus objetivos, é a proposta do Senhor. E qual é a proposta do Senhor para a igreja? O reino dele. O evangelho dele. E é interessante que essa proposta vai ser uma proposta que tem a ver com quem? Com quem está lá fora. É com a cidade. Porque Jesus vai dizer assim, fica em Jerusalém.
debaixo da proposta de serem testemunhas. E testemunhas aonde? Em Jerusalém. Ou seja, o fato desses irmãos aprenderem a reunir debaixo da proposta do Senhor não tinha a ver com a vidinha deles. Não tinha a ver com o umbigo deles. Tinha a ver com o quê? Com a cidade. O bem maior é a cidade. Inicialmente, Jerusalém. Isso é importante a gente pensar. Qual o propósito da nossa reunião aqui nesse lugar? Qual é a proposta? O Evangelho. Que eu me torne testemunha desse Evangelho. Para bem de quem? Da minha própria vida? Da minha própria família? Dos meus próprios interesses? Não. Para bem da cidade de Guarulhos. É para isso que servem as igrejas. É para isso que elas deveriam se reunir. Para que aquela reunião capacitasse aquelas pessoas, para que aquelas pessoas capacitassem e pudessem se tornar pessoas boas e melhores para transformar uma cidade melhor. Olha que coisa. O que está em jogo é Guarulhos, irmão. Para nós aqui, no nosso contexto. É claro, vamos pensar tão grande, né? Vamos ser como Lucas. Vamos pensar no nosso bairro. Que tipo de bem que as nossas reuniões têm trazido para o nosso bairro. Essa proposta de nós nos reunirmos aqui 1, 2, 3 vezes por semana. Que tipo de bem que isso tem trazido para a nossa comunidade, para os nossos vizinhos, para as pessoas que nós conhecemos, que moram próximas de nós. As pessoas elas vão dizer, que bom que tem uma igreja naquele endereço, ela tem feito bem para esse bairro. Que bom que aquelas pessoas se reúnem assim, porque elas têm se preocupado com a necessidade do nosso bairro. Então que as pessoas lá fora digam que elas de fato conseguem enxergar em nós. E que seja uma coisa boa. Não que elas sejam, esse povo só reúne para barulho, para grito e não resolve nada. Só para intriga. Não. Que eles olhem para nós e vejam que essa é uma reunião que tem um propósito. E o propósito inicial, não vamos pensar em Guarulhos, mas seja o nosso bairro. Que o nosso bairro seja impactado pelo nosso jeito de reunir. E isso só será verdadeiramente real em nossas vidas quando nós estivermos debaixo da proposta de Deus, não das propostas individuais de cada um de nós. Bem? E o último ponto, para me encerrar, é o jeito desses irmãos orarem. E isso vai chamar a nossa atenção. Porque é interessante já desde o início, porque Jesus vai dizer para eles assim, vão para Jerusalém e perseverem em oração, porque o Espírito Santo vai descer. Aleluia! O pentecostal diria, aleluia! É isso que está escrito no texto? Jesus vai dizer para eles o seguinte, vão para Jerusalém e esperem que o Espírito Santo vai descer. Mas não tem menção nenhuma de Jesus mandando eles orar. Não, está aqui. Mostra para mim. Jesus não mandou eles se reunirem para orar. Mas eles vão orar. Por que eles vão orar? Porque eles vão sentir necessidade de orar. E isso é interessante. A determinação de Jesus era correta. Qual é a determinação de Jesus? Fique em Jerusalém e não se ausente de lá. Mas não havia nenhuma determinação para que eles estivessem orando. Mas a necessidade levou-os a orar. Isso é interessante a gente estar pensando. Isso vai confrontar, porque a gente, se há um assunto que a gente tem violentado teologicamente falando, é a oração. A oração é um pavor no meio da igreja. Misericórdia, né? A gente é incentivado a orar dando ordem para Deus. Tipo, eu tenho que fazer, porque eu tenho fé. Se eu tenho fé, você tem que fazer. É só ligar a televisão, você vai ver coisas do tipo. A gente tem a prepotência de orar e mandar Deus fazer as coisas. Deus, faz assim, mas faz do meu jeito. Vira a esquerda, a direita, vira a esquerda, faça isso, faça aquilo. E a gente tem uma mania de achar que Deus é cego, surdo, mudo e tem problema de mente. Quando a gente ora, o jeito que a gente ora, felizmente. A gente tem que estar lembrando Deus toda hora, porque Ele esquece toda hora, Deus tem problema de mente.
E aí a gente percebe, por exemplo, de algumas orações, como o caso de Ana, por exemplo, Ana nem orou direito, ela só balbuciou. E respondeu na hora. Ana fez uma única oração e nem palavra saiu da sua boca, mas respondeu na hora. Pá! Quem não quer ter uma oração como orações respondidas como de Ana? Dá até o livro, né? 7 passos, né? Vitória da oração de Ana na sua vida. E aí segue relação. Já deve ter esse livro aí, inclusive. Mas por que que Ana tem a sua oração respondida instantaneamente? Por quê? Por quê? Porque ela pede o que Deus quer. Olha que coisa. Deus precisava desesperadamente, se é que Deus desespera, Deus não desespera, irmão, pelo amor de Deus. Desesperados somos nós. Mas Deus precisava de um profeta. Jerusalém, naquela época, né, o povo de Deus naquela época carecia de um profeta. E Ana vai, né, se dobrar os joelhos ou não, sentada, não sei, ela vai dizer, Senhor, me dá um profeta, mas que esse profeta esteja no meu ventre. Pronto. Meu Deus. Deus olhando para Ana e falando, é isso que eu quero. Tá lá. Profeta para você. Então o problema não somos nós, a oração. O problema é o que a gente está pedindo. A gente pediu o que Deus quer, irmão, é assim, ó. Rápido. Não tem conversa. E aí quando Jesus vai ensinar sobre a oração, ele vai falar sobre as vãs repetições. O que é vãs repetições? É você insistir com Deus aquilo que Ele não quer te dar. É simples assim. E quando Deus não quer te dar alguma coisa, você vai ficar insistindo com Ele o tempo todo. É isso que acontece. Porque nós somos como criança. E aí é interessante a gente pensar sobre oração. Porque oração é mais ou menos assim. Oração é pedir o que Deus quer. Certo? E é o que esses camaradas aqui estão pedindo. Provavelmente. Pega seu filho, vou pegar o meu exemplo, pegar minha filha de 6 anos. Vou falar para ela assim, Ana Júlia, pede o que quiseres, te darei. O que a Ana Júlia vai pedir para mim? Você imagina, uma menina de 6 anos, vai idosa como ela, vai chegar e falar assim, pai, eu quero um kit da Mary Kay. É o primeiro pedido dela. Então tudo da Mary Kay ela quer, batom da Mary Kay, esmalte da Mary Kay, creme da Mary Kay, todos os tipos de creme da Mary Kay. Depois ela vai chegar a mim e falar assim, eu quero todas as bonecas da Barbie. Todas elas. Desde a primeira até a última. Agora eu quero um celular de última geração. Ela vai pedindo e eu vou dando. Agora a pergunta que eu preciso fazer é o seguinte. É isso que ela precisa? É isso que ela precisa? O que ela precisa? O que ela precisa? De tênis no pé para ir para a escola. Precisa de uma mochila para pôr os livros. Inclusive ela precisa de livros também. Ela precisa de comida. Ela é boa de garfo, mas ela precisa de comida. Ela precisa de roupa. Ela precisa de tomar banho. Então ela precisa de um kit de banho. Tem que banhar só as bonecas. Tem que tomar banho. Então a criança ela vai pedir o que ela quer e não necessariamente o que ela precisa. Mas eu sou o pai dela e se eu sou o pai dela, ela não precisa pedir, porque eu sei que ela precisa. Aí eu vou dando, mesmo ela não pedindo, vou dando o quê? Só que vai chegar uma hora que ela vai crescer. Quando ela crescer, ela vai começar a pedir o que ela precisa, porque ela vai me conhecer. E ela me conhecendo, ela vai começar a ter os mesmos pedidos que eu meu. É assim que funciona na oração. Oração é mais ou menos isso. É você pedindo para Deus o que você quer e Deus te dando o que você precisa. É assim que funciona. Por isso que tem o Espírito Santo. É para purificar a oração. E Paulo vai dizer o seguinte. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo purifica as nossas orações. Em outras palavras, ele vai interpretando. É quando você pede uma boneca, Deus fala assim, não, ele está querendo outra coisa, dá outra, é o que ele precisa. Quando o cara fala assim, eu quero casar, aí ele fala assim, como diz o Cláudio Duarte, ele está querendo problema, dá uns problemas para ele. É isso que ele está querendo.
Não, então o cara fala assim, ó, Senhor, eu quero um carro. Aí o Espírito Santo vai falar pro Senhor, não, ele não quer um carro. Ele está precisando de muito dinheiro, porque ele precisa de muito dinheiro para manter um carro. É isso que ele está precisando. E aí esse dia eu tive uma curiosidade interessante, que tem um site na internet, que vai dizer assim, ó, meu carro é um vilão. Não, desculpa. Meu carro é um monstro. Entra lá, www.meucarroeummonstro.com.br. Aí você vai entrar, colocar o modelo do carro, o ano do carro, e ele vai dizer quanto você gasta por dia com o seu carro, o quanto você gasta por semana e por ano. Quanto que o seu carro custa para você durante um ano. www.meucarroeummonstro.com.br. E eu fiz a curiosidade, coloquei lá o meu carro. Fiesta, prata, 2009, tal. Resultado. Estou vendendo um Fiesta, 2009. Quem quiser comprar, tá à venda. Então, mais ou menos isso, cara. Senhor, eu quero um carro. O cara não tem carteira de habilitação, não tem emprego. Mano, você não precisa de carro. E o Espírito Santo fala assim, ele não precisa de carro. Precisa de um emprego primeiro. Ele vai purificando. Ainda bem que ele não dá o que a gente pede. Dá o que a gente precisa. Mas aí eu vou analisar e vou fechar aqui. É que esses irmãos aqui estão perseverando em uma oração que muitas vezes ela está dentro do texto, mas a gente não percebe dentro do contexto. Porque para entender o que esses caras estão pedindo, o que esses caras estão orando, eu preciso entender o contexto. Por exemplo, o que esses caras estão orando? Alguém diria, ou a maioria diria, eles estão orando, pedindo o Espírito Santo. E não é verdade. Lamentabilismo, engano. Não é verdade. Porque esses caras não são como Jacó. Deus falou para Jacó, Jacó, eu vou com você. Vou abençoar você. Vou suprir todas as suas necessidades. Vou te trazer de volta. Aí Jacó lá na frente faz um voto. Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor voltar comigo, eu vou fazer um voto aqui. Isso é coisa de tolo. Deus já havia prometido para ele, o cara está pedindo as mesmas coisas, falando que vai fazer um voto. Esses caras não são como Jacó. Deus disse o que para eles? Que eles deveriam ir para Jerusalém, para quê? Para receber o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo não desceria sobre a igreja conforme o jeito deles reunirem e orarem. Não era um si. Deus não disse para eles, vão para Jerusalém, se vocês orarem fervorosamente, eu vou mandar o Espírito Santo. Vão para Jerusalém, que se vocês orarem abençoadamente, com todas as suas forças, pode ser que o Espírito Santo desça. Foi isso que ele disse? Não. Vão para Jerusalém e esperem a promessa. É isso que acabou. O Espírito Santo é uma promessa dada, independentemente daquele povo tivesse orado, daquele povo tivesse ali reunido. Independentemente do que acontecesse com esses irmãos, o Espírito Santo era uma promessa dada. É como se Deus falasse assim, é como, por exemplo, eu tenho uma promessa na minha empresa. Todo dia assim cai o meu salário, eu sei disso. Mas eu não fico um mês inteiro no meu patrão dizendo, e o meu salário? E aí, vai cair ou não vai? E o salário esse mês, cai ou não cai? Não, eu sei que vai cair, eu estou tranquilo. Estou com 4 anos lá, caiu todo mês. Então eu sei que vai cair, por que eu tenho que estar importunando o meu supervisor, o meu líder, com relação ao meu... É assim que acontece. Deus prometeu o Espírito Santo, esses não estariam aqui pedindo aquilo que já havia prometido. O que esses caras estão orando aqui? É interessante entender o que eles estão orando aqui, para a gente entender o que a gente precisa orar hoje. Porque vamos entender, eles estão fechados no cenário. Por que eles estão fechados no cenário? Porque eles estão com medo. Jesus falou assim, ficai em Jerusalém, acabou. Eles não sabem o que está por vir. Eles não têm resposta. Jesus não disse o dia que viria o Espírito Santo, então eles também não têm noção quando é que a coisa vai acontecer. Eles não sabem quanto tempo vão ter que passar no cenáculo. Jesus falou, ficai em Jerusalém, conversa fiada. Chega de conversa fiada. Vá para Jerusalém. Ficar reunidos, sentiram necessidade de orar. E por que sentiram necessidade de orar? Por causa da situação. E qual era a situação? A situação levou eles a orarem porque eles não tinham resposta, porque eles não sabiam o que ia acontecer, porque eles estavam com medo.
porque eles não tinham certeza se eles seriam testemunha, o que ia acontecer com alguém saindo pregando em Jerusalém, se eles iriam morrer, se eles iriam sobreviver. Eles não sabem o que vai acontecer com eles. Eles estão perdidos. Tudo isso, o fato deles não terem resposta, o fato deles não saberem o que de fato ia acontecer, o fato deles esperarem algo que eles nunca haviam experimentado, é algo que foge do conhecimento. A real situação, o medo, a impotência, o despreparo, levaria à seguinte conclusão: a gente precisa orar. Isso vai denotar o quê? Nas nossas vidas. É que a oração é uma necessidade de gente despreparada. A oração é uma necessidade de gente impotente e incapaz. É isso que eles estão orando. É isso que eu consigo perceber. O Espírito Santo vai vir, precisa orar para ele, porque ele vai vir de todo jeito. Nós não estamos aqui como os cultos pentecostais e os cultos avivalistas. Orem e fala aleluia o tempo todo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais aleluia, você fala mais, aí ele vai vir. É assim que acontece nos cultos avivalistas. Vamos glorificando, irmão. Glorifica. Quando glorificar mais alto, ele vai aparecer. É assim que funciona. Não estava ninguém assim lá. Eles estavam desesperadamente com medo, despreparado, sem resposta, sem saber o que ia fazer. Então eles estavam o quê? O que isso aconteceu com eles? Levaram eles à necessidade de buscar a Deus em oração. Isso é interessante. E isso é interessante para a minha vida, para mim pensar. Eu preciso sentir necessidade de orar? Preciso. Aliás, se você não está sentindo, é perigoso. Aliás, sinta, pelo amor de Deus. Se não está sentindo, é preciso sentir. Só que o que vai levar uma pessoa a sentir a necessidade de orar é quando ele olhar para si e se ver uma pessoa incapaz, impotente, diante das situações e diante dos obstáculos. É isso que vai acontecer. Gente prepotente, que sabe de tudo, tem resposta para tudo, não funciona com oração. Se esses caras tivessem aqui o mapa, se eles tivessem um projeto de missão, se eles tivessem tudo trilhado, vai acontecer assim, assado, eles iam orar? Eles não têm nada disso. E quando eles vêem diante dessa total despreparo, a ponto de ganhar o mundo, Jesus fala assim: vocês vão ganhar o mundo. Bom, Pedro olhando para ele e falando: meu Deus, como é que eu vou ganhar o mundo? Eu ganhar o mundo. Também sou Pedro olhando para o Estevão: eu ganhar o mundo. Tá de brincadeira. Então Pedro olhando para Tiago e fala: Tiago, ganhar o mundo, tá brincadeira, né? Aí não, né? Mas eles vão ganhar. O mundo de então vai ser abalado. Mas como? De que forma? Só Deus sabe. E aí eles vão para a oração e buscar Deus em oração. E essa necessidade, isso vai revelar o nosso sentido de entender sobre a oração. De compreender isso. De pensar no seguinte: que a oração é a necessidade dos humildes. Gente prepotente, arrogante, não sabe orar. E quando vai orar, dá dica para Deus, manda Deus fazer as coisas. Mas gente despreparada tem necessidade de orar. Gente que não tem resposta tem necessidade de orar. Gente que não tem o que... Não tem... Está despreparado. Se vê incapaz o tempo todo. Gente assim sente a necessidade de estar orando. Porque acredita que a capacidade está no ser superior. Esse ser é o nosso Senhor. Para que a gente entenda isso. Enquanto nós não olharmos para nós e não conseguimos ver a nossa incapacidade diante dos obstáculos da vida, nós nunca nos achegaremos diante do Senhor com o coração verdadeiramente proposto a buscá-lo em oração. No mais é reza, no mais é vãs repetições, no mais é outra coisa, menos oração. Porque a oração são para os humildes. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez oramos nessa noite, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela vida desses irmãos. Agradecemos ao Senhor por esse texto, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ter meditado, Senhor, sobre obediência, meditado sobre a maneira desses irmãos se reunirem
e o jeito deles a chegarem em oração, Senhor. Nos ensine isso poderosamente, dentro de cada um de nós. Dentro do nosso coração, Senhor. Nos convença o tempo todo, através do Espírito Santo, a nos tornarmos testemunhas vivas neste ambiente, nesse lugar e nesse bairro, Senhor. Para que a palavra do Senhor não morra em nossos corações. Para que o Teu Evangelho não morra no nosso meio. Mas que ele ganhe e alce voos maiores, Senhor. Para que alcance outras vidas também, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. E esse momento, em nome de Jesus, oramos.